Olá, meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos ao Café com o Pai. E hoje, nossa leitura bíblica é o livro de 1 Pedro e também de 2 Pedro. Então, vamos dar uma geral, vamos dizer assim, nesses dois livros da Bíblia Sagrada. O nome já diz, escrito por Pedro, ainda que a 2 Pedro há uma controvérsia se foi ele ou não, mas acredita-se que Pedro escreveu os dois livros. Pedro já estava perto da sua morte, já tinha sido avisado pelo Senhor que brevemente ele iria morrer. Foi mais ou menos 67, 68 anos depois da morte de Cristo, no reinado de Nero, que foi um dos maiores perseguidores de cristãos da igreja primitiva. É nesse texto que Pedro ele então começa a falar muito da salvação, da graça de Deus, essa salvação que não é merecimento de ninguém. E a esperança de todo cristão é justamente a salvação do Senhor. Então é uma esperança, e ele diz, olha, o que enfrentamos, as lutas, as dificuldades, sofrimento, a dor, os problemas que enfrentamos no dia a dia, as perseguições, elas são incomparáveis em relação ao que Cristo tem preparado para os seus filhos. Então, Pedro vai dar uma injeção de ânimo, falando desta salvação que nos aguarda, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações. Lembrando que ele está vivendo num tempo onde Nero está matando cristãos, está levando cristãos às arenas, para poderem serem mortos, perseguindo, matando a espada, crucificando, enforcando, enfim, estavam fazendo atrocidades. Então é nesse contexto que Pedro vai exortar aos cristãos da Ásia a permanecerem firmes no Senhor, a não abrir mão, E ele vai falar sobre esse sofrimento que Cristo, que é uma garantia, na verdade, de uma vindoura bênção, o morrer aqui com Cristo seria maravilhoso. Pedro, ele vai dizer, no momento que você sofre por amor a Cristo, não por erro seu, não por fofoca, não por se intrometer na vida alheia, mas quando você morre por causa de Cristo, isto é glorioso, Pedro vai falar sobre a santidade, vai falar sobre o dever de cada cristão, que é ganhar outros através de uma vida íntegra, Hoje nós precisamos tanto disso, de cristãos com vida íntegra, com santidade, com amor, com respeito, que cumpre a sua palavra, que cumpre com seus compromissos, que não defrauda, que não rouba. Hoje a gente vê muito gospel e pouco cristão. E Pedro está orientando que nós iríamos ganhar o mundo através da nossa vida, nosso estilo de vida santo diante do Senhor. Ele vai falar sobre o amor fraternal, sobre a responsabilidade do homem, de cuidar da sua casa, da sua família. Vai falar sobre a Me desculpem. Vai falar sobre a responsabilidade da mulher, o adorno da mulher. Quando a gente vê a mulher tentando se tornar empoderada através da mostra do seu corpo, através do culto ao seu corpo, aqui Pedro está dizendo, o seu estilo de vida, o seu adorno deve ser de um coração incorruptível, de uma beleza interior, de caráter, de santidade, de vida. Não que o exercício físico seja pecaminoso, não que uma academia seja pecaminosa, não que aquilo que você faz para a saúde do seu corpo seja pecaminoso, mas a gente sempre tem que olhar e dizer, por que faço isso? Qual o objetivo que eu faço uma academia, que eu faço algo no qual meu corpo está sendo exposto? Qual o objetivo? Essa é a pergunta. Pedro também vai falar sobre os jovens obedecerem, serem responsáveis,
acolher os mais velhos como a paz, né? Olhar para eles com respeito, com honra. Enfim, ele vai dar essas orientações. Vai falar sobre os falsos ensinos, que a gente já vê uma gama de ensino falso, de heresia, de hipocrisia, de pregação por ganância, por glória própria, por fama, por dinheiro, né? Enfim, a gente vê tudo isso aí, Paulo está orientando, né? Os quais, diz Pedro, melhor dizendo, desculpe, o qual diz Pedro, né? Já estão condenados por si próprios, falsos mestres, os enganadores, aqueles que fazem a obra de Deus, para enganar, para trapacear, soberbos, presunçosos, amantes de si mesmo, egoístas. Pedro diz que já estão condenados. E aí ele vai falar sobre a volta do Senhor, que é a glória do cristão. Nada do que a gente faz, nada do que a gente vive tem sentido se a gente não crer na volta do Senhor. Jesus está voltando, o tempo está dizendo isso, as profecias se cumprindo, ou se já não se cumpriram todas, as profecias estão aí, os sinais estão aí, enfim, tudo nos revela que Cristo está perto de voltar. E então nós temos que ter uma vida irrepreensível, uma vida santa diante dele, uma vida voltada ao Evangelho de Cristo, porque aguardamos novo céu e aguardamos nova terra, porque o que agora existe, diz a palavra, se desfará. Então, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu, porque lá nada destrói, mas aqui na terra nada levaremos. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, sua esperança, que você não desanime, ainda que você veja muita coisa errada, ainda que você veja toda uma estrutura religiosa em pedaços, em frangalhos. Não desista de Cristo, não desanime da fé, não recue, mantenha firme a sua esperança, porque Cristo breve virá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.